Fala galera do Crescimento e Evolução, espero que estejam todos bem. Fernando falando aqui. Antes de mais nada, vou pedir para vocês dar um like aí no vídeo. Também, se vocês gostarem do canal, vão se inscrevendo aqui no canal. O vídeo anterior eu estava falando muito sobre o ego, né, e a questão de como às vezes ele atrapalha a humanidade e ele trava o desenvolvimento, principalmente espiritual e social, das pessoas, pelo devido fato de estar atrelado a alguns fatores que eu falei no vídeo anterior. Se você não assistiu, dá uma procurada no canal que você vai estar vendo lá, né, o câncer da humanidade. E algumas pessoas me questionaram, né? Tipo, Fernando, você tá maluco? Essa questão do ego é importante, sem o ego a gente não existe. É um equilíbrio, na psique fala aquilo, não sei na onde fala aquilo, isso daí tá errado, esse posicionamento que você falou aí, não sei o que, tal, tal, tal. Aí você já presta atenção que foi coisa até do próprio ego. Vou estar aqui falando para vocês, mesmo que vocês discordem ou concordem comigo, vou passar um ponto de vista para vocês tirarem conclusões em cima de estudos e em cima também de fatos, tá bom? A questão do egoísmo, ela é um sistema que foi instalado dentro da civilização que a gente vive hoje. Então, se a gente vive numa metrópole, vive num país civilizado, o ego ele já vem instalado desde a nossa infância para que a gente tenha algumas questões a serem resolvidas na nossa sociedade. Então, precisa ter um emprego bom, para conseguir o casamento melhor, para conseguir mais dinheiro, para conseguir o carro do ano, para conseguir a casa melhor, morar no melhor bairro. Tá vendo um monte de coisas de conquistas pessoais. Mas se vocês forem ver, antigamente era um pouquinho diferente, porque as pessoas se importavam com o quê? Com a questão da caça, de um bom casamento, de ter um lugar seguro para morar, aquela delegação de funções. Estou falando do povo indígena. Eles tinham um ego um pouquinho menor. Conforme foi passando, a tecnologia foi avançando, as coisas foram se modernizando, o homem cada vez mais quis se destacar da multidão e quis o que? Nutrir o seu próprio ego. E essa questão chegou ao poder de que maneira? Aqueles que conseguiram se destacar muito em questões de autoridade, em questões de, vamos dizer assim, de pessoas que coordenavam outras pessoas, isso foi começando o câncer da humanidade. Porque vários governantes, várias grandes empresas começaram a manipular as pessoas utilizando muitas vezes os sete pecados capitais. Pegando em alguns pontos, eles têm fontes de informações, fazem pesquisas sobre a sociedade. Antigamente era feito até pela igreja, por isso que tinha aquele confessionário, né, com o padre. Então, assim, é um assunto para um outro vídeo, é meio doideira, mas para vocês pegarem o fio da meada. Então, tudo foi manipulado, tudo foi escrito e direcionado para que você tenha essa questão e tenha essa dívida interna instalada na sua mente, onde que você tem que ser melhor, que você tem que se provar melhor, às vezes do que o outro, para agradar a ti mesmo ou para agradar uma sociedade específica ou para agradar a própria família. E aquelas pessoas que falaram que não dá para viver sem o ego, na verdade é o que acontece. Sugiro para vocês aí um filme chamado Lucy, que foi feito até por aquela atriz que faz a Viúva Negra dos Vingadores, né? No filme mostra lá que quando a gente usa vamos dizer assim, grande parte do nosso cérebro, a gente consegue ter um desenvolvimento, consegue ter algumas coisas surreais, né? É uma ficção, mas trazendo até para o cotidiano, trazendo até para os nossos conteúdos de física quântica, tem muita coisa ali bem interessante. E qual que seria o X da questão? Eu sei que sem o ego a gente não é humano. O que acontece? Se você conseguir destruir o ego ou desativar o ego, você se torna um ser de luz. Você não vai ser somente um humano. Então, pessoas, avatares que passaram aqui pela Terra, que não tiveram ego, foram considerados deuses, foram considerados santos, foram considerados entidades e tiveram outros trabalhos porque eles largaram o ego. Então, acho que deu para pegar a visão, né? Todos nós somos um. Quando você está separado, você já não é mais a união com o todo. Você está agindo por conta própria, você está contra a maré. Então, quando você se agarra ao ego, você está agarrando a humanidade, agarrando todos
vamos dizer assim, essas futilidades que nós temos aqui hoje, e quando você solta o ego, você está de volta com a fonte, e claro, vai ter muitas outras coisas para você estar fazendo e com muita mais importância. E quando você começa a fazer isso, você começa a se encher em tudo aquilo que te falta, né? Procurai primeiro o reino dos céus e tudo será acrescentado. Era praticamente o que falava aí alguns versículos da Bíblia há mais de 2000 anos. Era o que? Para você se desprender do ego. Espero que tenha pegado a visão. Se você gostou do vídeo, mande para algum amigo, mande para alguma amiga. Tamo junto aí. Até a próxima.